Estamos aqui mais um dia para aprender o que é essa linda e maravilhosa matemática. E para os que estiverem reclamando, lembrem-se do que o matemático disse. Se está achando a matemática complicada, é porque ainda não entendeu o quão difícil a vida é. Mas, para deixar o dia de vocês mais animadinho, ajudante, solta uma dancinha aí. What? Oh my god. Ei, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende para quem vai assistir e qual horário em que vai assistir. Eu apareci aqui porque muitos alunos, principalmente do fundamental e do primeiro ano, estavam reclamando muito que não estavam entendendo o conteúdo, que a forma do professor explicar na TV é diferente, que muitos não têm acesso à TV. Então eu resolvi colocar, apesar de ser um conteúdo simples, que é um conteúdo de primeiro ano, vocês já viram, então é como se fosse uma revisão, mas resolvi dar as caras para vocês matarem saudade de titia e ensinar um pouquinho também, que não são só vocês não, né? A gente também fica com saudade. Eu apaguei, porque agora quem precisa acender é a tela. Então, a gente vai ver, a aula dessa semana é semelhança de figuras, não só triângulo, como a gente está mais acostumado, mas de qualquer figura plana. Então, se a gente tem aí, por exemplo, nesse caso é um quadrilátero. Esse quadrilátero é um quadrilátero de 4 lados, 4 ângulos, com 4 medidas diferentes, não necessariamente é um trapézio, retângulo, quadrado ou losango, não só pelo formato, mas porque não tem nenhuma propriedade expressa aí. Ele não disse que lados são paralelos, não disse que os ângulos opostos são iguais, então a gente não vai taxá-los como trapézio, retângulo, losango e assim vai. É simplesmente um quadrilátero. E esses dois quadriláteros, eles são semelhantes. Ou seja, o que é a figura semelhante? São duas figuras que têm os mesmos ângulos e os lados são proporcionais. Então, à medida que a gente tem uma multiplicação constante, todo um quadrilátero aqui, se eu multiplicar por o mesmo número, vai dar o quadrilátero de cá. Então, são quadriláteros proporcionais. É minha primeira aula, né, online, então eu fico um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Se eu quero descobrir o valor de x e o valor de y, os ângulos ele colocou aqui uma marcação só para não dar problema na hora de escolher os lados, porque não necessariamente o x é proporcional ao 3. Nesse caso x ele está entre o ângulo que tem um tracinho e o ângulo que tem 4 tracinhos. E o 3 também está entre um tracinho e 4 tracinhos, então eles são sim lados proporcionais. Só que nem sempre isso vai acontecer, então por isso que ele marcou esses ângulos para a gente saber exatamente onde está a proporção. E só tem que tomar um cuidado na hora de fazer as frações para calcular a regra de 3, que é pegar o x com algum número daqui que não seja proporcional ao y, porque senão eu vou ter duas letras, duas incógnitas, na mesma equação e eu não consigo descobrir o valor delas sem nenhum parâmetro a mais. Então, se eu tenho aqui o x, por exemplo, se eu pegar a fração x sobre 4, do lado de cá eu vou ter que pegar os proporcionais 3 e y, então eu vou ficar com x e y na mesma fração. Mas não tem problema, se vocês fizerem isso no caderno e chegou que do outro lado é y, é só trocar o número que está aqui por algum outro. Mas, como a gente já sabe que o 4 está entre os mesmos ângulos que o y, então eu não vou pegar o 4 para não correr o risco de pegar o y na outra fração. Essa é uma forma de fazer. Tem mais de uma forma de escrever essa semelhança, escrever essa fração, essa regra de 3. Eu vou pegar os mesmos valores na mesma figura para escrever a mesma fração. Então, na hora de escrever uma fração, os dois valores, numerador e denominador, eu vou pegar do mesmo trapézio, do mesmo quadrilátero aqui, né? Mania de falar. Então, do mesmo quadrilátero aqui. Então, aqui, se eu vou pegar x, eu tenho que escolher ou 2,4 ou 3,8, porque o 4 a gente já viu que não dá.
Então, peguei aqui o x com 2,4. Na outra fração, a gente vai pegar os proporcionais a eles, na mesma linha. Se eu peguei o x em cima vai ficar o lado proporcional ao x, que é 3. Se eu peguei o 2,4 embaixo, na outra fração embaixo vai ficar o proporcional ao 2,4, que é o 3,6. Isso porque o 2,4 está entre esses dois ângulos com um tracinho e dois tracinhos, e o 3,6 também entre um tracinho e dois tracinhos. Não é porque os dois estão na esquerda, é simplesmente porque eles estão de frente, na linha que ocupa os mesmos ângulos aí. Então, cuidado na hora de fazer, porque nem sempre a posição é a mesma, então prestem atenção. Resolvendo aí regras 3, todo mundo já sabe, né? Multiplica em x, vai ficar 3,6x igual a 2,4 vezes 3. Fazendo a multiplicação, 7,2. E passando 3,6 dividindo, que vai dar 2. Então, eu já descobri que o x é 2. Agora, a gente tem que descobrir o y. Mesma figura, agora a gente vai descobrir o y. Aqui, eu peguei o 2,4 com o 4, porque a gente já viu antes que o 4 vai ser lá no y. Ou se quiser começar a escrever pela fração de cá para englobar o y, não tem problema. E aqui a gente pode pegar qualquer valor, até o 3, porque a gente já sabe o valor de x. Então, eu não vou ficar com duas letras, porque onde está x aqui, eu já usaria o 2, que eu descobri que é o valor dele. Então, peguei o 3,6 com o y. Não faz diferença se eu escrevi na primeira fração ou na última. Na primeira ou na última. Então, peguei o 3,6 com o y. Proporcional ao 3,6 é o 2,4, que a gente já viu na hora de fazer o x. E proporcional ao y é o 4, que a gente também já viu. Multiplicando cruzado, 2,4y é igual a 4 vezes 3,6. Multiplica 14,4 e passa o 2,4 dividindo, que vai dar 6. Então, o valor de y é 6 e, nesse caso, acabou esse exercício. Lembrando que nem sempre vai dar número inteiro igual aqui que deu 6. Pode dar número com vírgula também, pode deixar em fração também se quiser. Caso não dê para dividir, né, pode simplificar a fração e deixar em fração, não tem problema. Então, aí, essa é a forma de calcular semelhança de figuras. Na hora de fazer semelhança de figuras, olha se todos os ângulos são iguais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso porque o exercício já veio pronto. Se o exercício viesse com números no ângulo, não tem problema também. Aqui pode vir 100, 100, 100. O outro eu sei que é 60, porque qualquer quadrilátero tem ângulo somando 360. Então, 100, 100, 100, 360. Aqui poderia vir também 100, 100, 100 e 60 lá para dar 360. E a semelhança de triângulos. Essa é a figura base do exercício. Ele pediu para calcular o valor de x nessa figura aqui. Na hora de fazer esse tipo de exercício, normalmente é semelhança de triângulos, mas nem sempre. Se eu tivesse o valor de x aqui, por exemplo, se eu tivesse o valor de x, eu conseguiria calcular a hipotenusa do triângulo menor fazendo simplesmente Pitágoras, como vocês já sabem. Se ele tivesse me dado o valor da hipotenusa, eu também poderia fazer Pitágoras para descobrir o valor de x. Mas nesse caso ele não deu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar os triângulos e olhar primeiro se eles são triângulos semelhantes. Eu só vou fazer o teorema de Tales, a regra de 3, se forem triângulos semelhantes. Então, aqui, muito cuidado, porque sempre tem alguém, na hora de fazer esse exercício, primeiro ano aconteceu muito, inclusive com alguns de vocês, de na hora de separar a figura, colocar esse triângulo menor para um lado e essa outra figura aqui para o outro. Isso aqui não é um triângulo, é um quadrilátero. Então, eu não teria semelhança de triângulos, eu tenho que ter duas figuras semelhantes. Então, na hora de separar, eu só consigo enxergar dois triângulos nessa figura. Primeira, o triângulo menor, que eu coloquei aqui, apesar daqui ele não tá menor, né?
que eu coloquei maior só para melhorar a visualização. Onde um lado aqui vale 15, o ângulo de 90 continua e o x também. Aqui embaixo eu deixo em branco porque eu não sei o valor dessa base desse triângulo menor. Aqui ele falou que 20 é tudo, então só esse pedaço aqui eu não sei, então deixo em branco. E o triângulo maior, que é o meu segundo triângulo aí que eu tenho na figura. Quais são os lados do triângulo maior? 20, que é a base, a altura, que é 15, e a hipotenusa, que juntando aqui, né, para fazer a hipotenusa, que dá 25. Então, esse é o meu triângulo maior aí, né? O triângulo que a gente consegue observar como sendo maior. Então, eu só tenho esses dois triângulos. Então, nada de querer dividir triângulo fazendo assim. Ele já tá pronto. É só visualizar onde estão esses triângulos. E eu tenho um ângulo comum, que é o ângulo de 90, que o exercício já me deu, que são os dois ângulos de 90. E eu preciso de mais um ângulo para eles serem semelhantes. Eu preciso de dois ângulos congruentes, né, que são dois ângulos iguais, para me dar dois triângulos semelhantes. Por que dois ângulos? Eu tenho que ter todos os ângulos iguais. Mas se eu tiver dois ângulos do triângulo, por exemplo, digamos que esse ângulo aqui vale 40, esse vale 60, esse vale 40, esse vale 60. Dois ângulos iguais, né? 40, 60, 40, 60. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Então, se eu tenho 40 e 60, já deu 100. Tá faltando 80. Aqui também, né? Se deu 40 e 60, 100 também vai estar faltando 80. Então, obrigatoriamente, o terceiro ângulo vai ser igual. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, obrigatoriamente o terceiro também vai ser igual. Eu fiz uma marcação aqui de vermelho. Por que eu fiz essa marcação? Porque eu consigo visualizar na figura que esse ângulo aqui, onde está meu dedo apontando, ele está no triângulo pequeno e ele também está no triângulo grande. Então, é óbvio que ele vai ter a mesma medida nos dois triângulos aqui separados, porque é a mesma abertura aqui. Então, eu tenho mesmo ângulo aqui nos dois. Se eu tenho dois ângulos iguais, obrigatoriamente o terceiro, que é sem marcação, também vai ser igual. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de montar as frações, eu tenho que saber quem é o meu lado proporcional aí. E eu só consigo saber o lado proporcional se eu tiver quem são os ângulos que são iguais. Na hora de montar a fração, eu quero descobrir x. Nesse triângulo de x, eu só tenho um único valor, que é o 15. Então, eu só tenho um lado que é x e o outro que é 15. Coloquei na fração. O x, ele tá de frente para esse ângulo que eu marquei de vermelho. Ou, para quem preferir, pode olhar, ele está entre o ângulo de 90 e o ângulo vazio. Quem tá entre esses dois ângulos no triângulo de lá? Vazio e o de 90. 15 também. Então, de frente para o x vai ficar o 15, porque o x ele é proporcional ao 15 porque ele está entre os mesmos ângulos, ou de frente para o mesmo ângulo, tanto faz. E o 15 que eu tinha pego aqui, quem é o proporcional ao 15? Tem que estar entre o ângulo de 90 e o vermelho. Ângulo de 90 e vermelho, quem está entre eles? 20. Então, proporcional a 15 é o 20. Percebam que eles não estão na mesma posição. Como eu falei, nem sempre eles vão estar na mesma posição. Aqui eu tenho que olhar em que ângulos a gente está entre, né? Para fazer essa comparação. Fazendo a conta, regra de 3, 20x, 15 vezes 15, que dá 225. Passa o 20 dividindo, 225 dividido por 20, que vai dar 11,25. Então, acabou-se. Vocês já sabem isso de cor e salteado. Eu só vim aqui para matar a saudade um pouquinho de vocês matarem a saudade um pouquinho de mim. E o exercício já tá no Google Sala de Aula, que já tá na plataforma.
Então, tá como formulário do Google. Então, é só ir lá, responder. Se tiver dúvida, continuem tirando dúvida. O meu número tá sempre lá na hora que eu posto as atividades, eu coloco o meu número de WhatsApp. Então, podem mandar mensagem se tiver dúvida, que eu estou à disposição. Beijinho, fiquem com Deus, se cuidem, bebam muita água, saiam do sofá, façam exercício físico, tá bom? Beijinhos de titia.